Deus tem uma palavra para os nossos corações. Hoje eu gostaria de meditar com vocês sobre Lucas, capítulo 17, versos 28 a 33. Falarei sobre lembrai-vos da mulher de Ló. Assim diz a palavra de Deus. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens, em casa não desça para tirá-los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Mulher de Ló. O nome já diz que ela era esposa de Ló. Ló era sobrinho de Abraão e que fora morar em Sodoma e Gomorra. Seus olhos foram atraídos para as campinas verdes de Sodoma e Gomorra. Mas aquela cidade era perversa. Era uma cidade totalmente distanciada de Deus, alienada das coisas de Deus. No coração do povo não havia temor pelas coisas de Deus. E o falar de Deus nestes versículos tem duas direções. Primeiro, o seu falar é uma advertência. Ele está advertindo os seus discípulos e, por que não, hoje a igreja. Lembrai-vos da mulher de Ló. Também o falar de Jesus é um lembrete para que possamos lembrar do que aconteceu com a mulher de Ló por não ter dado ouvido à voz de Deus, por não ter feito a vontade de Deus. Ela sofreu as consequências de seus atos e não é diferente nos dias de hoje. Jesus disse que os fins dos tempos seriam semelhantes aos tempos de Noé e de Ló. Ele usa esses dois personagens bíblicos. Noé, ele recebeu o chamado de Deus de construir a arca, pois Deus mandaria o dilúvio por 40 dias e 40 noites sobre a terra. Ele destruiria tudo por causa da pecaminosidade humana. E Deus assim o fez. O juízo de Deus veio nos dias de Noé. Também veio sobre Sodoma e Gomorra, cidade onde morava Ló, pois o povo estava totalmente depravado, envolvendo com práticas pecaminosas, práticas condenadas por Deus. E chegou o tempo de Deus então trazer o seu juízo sobre aquela cidade. Jesus nos fala para lembrarmos desses episódios. Como Deus trouxe juízo sobre a terra dos viventes naqueles dias, Ele também trará o juízo sobre a terra em nossos dias. Os dias estão apressados. O dia está passando muito rápido. As profecias estão se cumprindo. Temos que nos voltar à palavra de Deus e refletir nos sinais da vinda de Jesus. Estamos no princípio das dores.
e breve Jesus voltará. Portanto, é necessário zelarmos pela nossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação, diz o apóstolo Paulo. A nossa salvação, ela é muito preciosa, ela é grandiosa, ela é valiosa. Temos que valorizar a nossa tão grande salvação. Então vamos meditar sobre esta advertência de Jesus. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por que a mulher de Ló olhou para trás? Deus tinha dado a ordem através dos 2 anjos que enviou a Sodoma para tirar de lá Ló, sua esposa, suas filhas. E eles falaram: apressam-se e não olhem para trás. Esta foi a ordem dada por Deus através dos seus enviados angelicais. Primeira razão pela qual ela olhou para trás foi por curiosidade. Ela ficou curiosa, deixou-se vencer por esta manifestação carnal na sua alma. Ela desprezou a misericórdia de Deus ao enviar os anjos para tirá-los de lá, pois o juízo de Deus viria sobre Sodoma e Gomorra. Ela não levou a sério a palavra que Deus tinha entregado para eles através dos seus mensageiros. Os dias que estamos vivendo, a palavra de Deus tem sido pregada nos 4 cantos da terra, mas milhares e milhares de pessoas têm desprezado as advertências de Deus, não têm dado ouvido aos recados de Deus. A palavra de Deus tem sido semeada abundantemente e de várias formas. Os pregadores têm usado os conteúdos e as ferramentas disponíveis para a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Mas chega uma hora que a tolerância de Deus termina e Ele então entra em ação, fazendo com que os seus juízos se manifestem na terra. A mulher de Ló, ela olhou para trás porque deixou ser vencida por curiosidade. Ela olhou para trás: vou ver se realmente, de fato, é isso mesmo que nos falou. Vou ver como está a minha cidade, Sodoma e Gomorra. A curiosidade é uma obra da carne. Deus não deseja que nós cristãos sejamos curiosos por nada. Quando Ele der uma ordem para você e eu, devemos acatar com muito critério, levar a sério a ordem que Deus nos dá. Se não é para olhar para trás, não olhe. Quantas pessoas estão olhando para as vitrines do mundo? Quantas pessoas que estão olhando para trás, às vezes até com pesar de ter deixado os prazeres mundanos. Quantas pessoas têm olhado para trás pelas oportunidades que podiam ter de ter prazeres carnais. Mas Deus fala que nós devemos morrer para o mundo. Devemos crucificar o mundo, porque de fato o mundo está crucificado para nós. E eu devo estar crucificado para o mundo. Eu não devo ter nenhuma ligação com este mundo que jaz no maligno. Quem está no domínio, no governo deste mundo é Satanás. Ele tem estabelecido o seu sistema. Ele tem feito coisas para atrair os corações das pessoas, de tal forma que elas sejam presas fáceis. Devemos atentar às advertências de Deus, e Deus diz que nos fins dos tempos seriam semelhantes aos tempos de Noé e de Ló. E a mulher de Ló
deixou ser vencida pelos seus tempos. Segundo, a mulher de Ló olhou para trás porque o seu coração estava lá. Se o seu coração não estivesse em Sodoma e Gomorra, ela não teria olhado para trás. Mas como o seu coração ainda estava ligado a Sodoma, as coisas de Sodoma, as riquezas, os prazeres de Sodoma, ela desobedeceu à ordem divina de não olhar para trás. Isso nos faz lembrar do episódio de Adão e Eva, quando Deus tinha dado para eles uma única ordem: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morreriam. Deus não poupou Adão e Eva das consequências, nem tampouco a mulher de Ló. Ela não levou a sério a advertência. Ela não considerou de todo o coração a ordem dada por Deus. A natureza humana tem muita facilidade de desacatar as coisas de Deus. A natureza humana tem muita facilidade de não levar a sério os recados de Deus. Temos que tomar cuidado, ser zelosos pela nossa preciosa alma, que foi comprada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nossa alma tem muito valor para Deus, ela foi comprada através do sacrifício do seu Filho. E o inimigo tem procurado de todas as formas atrair a nossa alma, para que esta não venha desfrutar dos prazeres eternos, preparados para aqueles que amam a Deus. Ela amou mais Sodoma do que Deus. Isto é muito triste, mas é uma realidade. Ela amou mais Sodoma, amou mais a cidade do que o próprio Deus, a ponto de desobedecer a sua ordem e dar uma olhadinha para trás, para ver como é que estava a sua cidade, se de fato Deus faria o que ele disse. Pior coisa que existe é duvidar de Deus. A dúvida levou Adão e Eva a desobedecer a Deus. A dúvida levou a mulher de Ló a se transformar numa estátua de sal. A dúvida, ela é contrária à fé. Por isso ela traz prejuízos à nossa vida espiritual, à nossa vida cristã. Jesus assim nos advertiu: de tudo que vocês devem guardar, guarde o vosso coração. Porque é do nosso coração que saem as saídas da vida. É do nosso coração que procede todas as coisas. Como o coração da mulher de Ló estava em Sodoma, ela então desobedeceu a Deus, ela deixou ser vencido por sua vontade própria. E veio o castigo de Deus sobre a sua vida. Devemos tomar cuidado com o nosso coração tem que estar em Deus, nas coisas de Deus. Nosso coração tem que estar na palavra de Deus, nosso coração tem que estar consagrado e dedicado ao Senhor. Não vamos ter um coração dividido com Deus e o mundo, porque não podeis servir a dois senhores. Ou você ama a Deus ou você ama o mundo, ou você ama a Deus ou você ama as riquezas. Não tem como dividir o seu amor com dois senhores. Escolha sempre amar a Deus, colocar Deus em primeiro lugar, levar a palavra de Deus a sério, as advertências de Deus, os recados de Deus transmitidos pelos pastores em suas igrejas. Considere, leve a sério, medita, reflita. Aplique na sua vida diariamente os ensinamentos ensinados através dos seus servos. Não sigamos os maus exemplos, vamos seguir bons exemplos. A mulher de Ló
ela se tornou um mau exemplo. Que decepção para o seu marido, que decepção para suas 2 filhas, que estava juntamente com ela e viu que ela não era totalmente de Deus, que o seu coração e o meu, que a nossa vida seja inteiramente de Deus, que nós sejamos completamente do Senhor. Não vamos dividir a nossa vida com os ídolos desta terra, não vamos dividir a nossa alma com os prazeres carnais e mundanos. Vamos dedicar a nossa vida, a nossa alma totalmente ao nosso Deus. A mulher de Ló olhou para trás por causa da curiosidade. A mulher de Ló olhou para trás porque o seu coração estava em Sodoma e Gomorra. Jesus, certa feita, disse aos seus discípulos: onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. O tesouro da mulher de Ló estava em Sodoma. Se o meu coração e o seu estiverem em Deus, é lá que estará o nosso tesouro, a nossa riqueza maior. Não vamos colocar o nosso coração naquilo que nos separa de Deus. Vamos colocar o nosso coração totalmente nas coisas de Deus. Também, irmãos, podemos ver que a mulher de Ló olhou para trás por desobediência. Deus tinha dado uma ordem, era para ser obedecida e não desobedecida. É melhor obedecer do que desobedecer. Obedeça mesmo que você sofra as consequências. Importa agradar a Deus do que os homens. Obedeça a Deus porque Ele tem recompensa para os seus filhos obedientes. A obediência traz bênção na vida do servo e da serva do Senhor. Mas a mulher de Ló deixou de considerar este princípio tão importante na vida de um cristão: obediência. Ela andou por caminhos contrários à vontade de Deus, pois ela seguiu a estrada da desobediência. A desobediência, ela traz muito sofrimento na vida das pessoas. Muitas pessoas sofrem hoje por causa da sua desobediência. A desobediência, ela veio por influência do inimigo no coração do homem. E nós temos que tomar cuidado, crucificar o nosso eu, o nosso ego, a nossa carne, a nossa vontade. Não pecar com os nossos lábios, com os nossos pensamentos. Não pecar com as nossas escolhas, com as nossas atitudes. Vamos lembrar como Jesus nos recomendou da mulher de Ló, que fez uma escolha totalmente errada. Escolheu a desobediência. A desobediência, ela traz sofrimento na vida das pessoas. Samuel assim declarou para o rei Saul quando desobedeceu a ordem de Deus: melhor obedecer a Deus do que oferecer sacrifício. Sim, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você é obediência. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para obedecer a Deus, para amar a Deus, para servir a Deus. Mas as pessoas estão escolhendo desobedecer do que obedecer, fazendo as suas próprias vontades, seguindo seus próprios pensamentos enganosos, errando em seus caminhos e colhendo como resultado sofrimentos amargos. A mulher de Ló, ela se transformou numa estátua de sal porque ela desobedeceu a ordem de Deus. Deus não a poupou. Deus não a poupou, pelo contrário, Ele já tinha dado a ordem para livrá-los, protegê-los. Não olhem para trás. Temos que considerar a palavra de Deus, a ordem que Deus nos dá através da sua palavra. Temos que levar a sério, não podemos brincar com as coisas de Deus. As coisas de Deus são santas. Nós temos que levar a sério.
Mas também, irmãos, podemos ver que a mulher de Ló olhou para trás por incredulidade. Ela não acreditou que Sodoma e Gomorra seria totalmente destruída com fogo. Deus tinha falado que iria destruir Sodoma e Gomorra. Os seus mensageiros entregaram a mensagem divina. Mas quando ela estava na metade do caminho, ela deixou ser vencida pela incredulidade. Deixou de acreditar e passou a desacreditar na palavra de Deus. É o que o inimigo procura fazer com os homens. Levá-los a não crerem na palavra. Vocês lembram de Jesus no deserto, quando ele estava em consagração 40 dias e 40 noites em jejum? O diabo por 3 vezes veio tentá-lo. E ele veio colocar em Jesus dúvida, incredulidade. Olha como é que ele começa tentando Jesus. Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Coma, alimenta-te. Ele tenta colocar dúvida, incredulidade no coração de Jesus, quando diz, se tu és Filho de Deus. Às vezes ele vem trazendo essas dúvidas no coração, não é verdade, das pessoas. Será que você realmente é servo de Deus, serva de Deus? Será que realmente você tem a bênção de Deus? Será que realmente você é salvo? Temos que vencer estas dúvidas, estas incredulidades que o inimigo joga contra nós, porque ele lança os seus dardos inflamados para que a gente não acredite em Deus. Temos que tomar posição e sempre confiar no que Deus diz. Vamos apoiar a nossa fé na palavra de Deus, no dizer de Deus. Não vamos deixar o inimigo nos enganar. Vamos confiar sempre na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. Chega uma hora, ela se torna realidade. E Jesus diz que ele voltará. Jesus diz que ele vai arrebatar os seus filhos. Jesus diz que vai ressuscitar os seus servos que já partiram para a eternidade. Isso vai se cumprir no literal. Está prestes a se cumprir, prepara-te para encontrar com Deus. Por isso, nesta noite, Ele está te dizendo, lembra-te da mulher de Ló. Ela esteve às portas da salvação. Por um triz ela perdeu a salvação, porque desobedeceu a Deus, deixou de fazer a vontade de Deus, deixou de seguir a voz de Deus, de seguir a palavra de Deus, por incredulidade. O pior pecado que existe na vida de uma pessoa é a incredulidade. É o pior tipo de pecado na vida de uma pessoa. Incredulidade, não acreditar. Ouve, mas não crê. Não apropria daquilo que está sendo ensinado. Fuja da incredulidade, porque ela impede você entrar no céu. E para terminar, vejamos então o que a mulher de Ló colheu como resultado de sua escolha errada. Primeiro, nós vemos que ela se transformou numa estátua de sal. Eu nunca vi uma pessoa se transformar numa estátua de sal. Você já? Por desobediência, incredulidade, curiosidade, por estar com o coração no mundo, a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. Esta foi a consequência da sua escolha errada. Ela não escolheu crer em Deus, obedecer a Deus, seguir Deus, fazer a sua vontade.
e logo veio as consequências, porque todo pecado tem a sua consequência. Deus não nos livra das consequências dos nossos pecados. Portanto, escolha obedecer, amar a Deus acima de todas as coisas. Obedecer, seguir a palavra de Deus, a vontade de Deus. Porque a mulher de Ló, ela se transformou numa estátua de sal, porque não levou Deus a sério. Não vamos brincar com as coisas de Deus, vamos levar a palavra de Deus a sério. Estamos vivendo nos fins dos tempos, Jesus está à porta. Vamos logo, logo ser tirados desta terra e transportados para o lar eterno com Jesus. Ele quer te levar, Ele quer te salvar. Basta você crer, basta você decidir seguir Jesus e obedecer a sua palavra. Ela traiu a ira de Deus e o juízo de Deus sobre a sua vida. Deus tinha dado a ordem, não olhe para trás. Ela desobedeceu, olhou. E o juízo de Deus, a ira de Deus se manifestou, transformando instantaneamente numa estátua de sal. Perdeu o privilégio de estar diante de Deus. Perdeu o privilégio de ser salvo. Perdeu o privilégio de herdar o céu por coisa pouca. Quantas pessoas estão negociando a sua alma por coisas banais? Quantas pessoas estão desvalorizando a oportunidade que Deus está dando de levá-la para o céu, de conduzi-la às mansões eternas por coisas banais deste mundo, por coisas efêmeras? Não podemos fazer como Esaú. Esaú, ele tinha a bênção da primogenitura, mas ele deixou ser vencido pela fome. Seu irmão Jacó estava fazendo uma lentilha e ele estava chegando da caça e pediu ao irmão um prato de lentilha. O irmão, sabendo da bênção da primogenitura, ele disse: se você me vender, trocar comigo a primogenitura, eu te dou o prato de lentilha. Ele desprezou, ele não valorizou o que ele tinha de melhor naqueles dias, que era a bênção da primogenitura. Antes do pai morrer, ele colocava as mãos sobre a cabeça do filho mais velho e transmitia as bênçãos sobre ele. Era algo de muito valor para os hebreus. Esaú desprezou por causa de um prato de lentilhas, e as pessoas estão desprezando a salvação, a voz de Deus, a palavra de Deus, pelos pratos de lentilhas que Satanás tem colocado diante delas. Valorize a salvação. Dê valor a esta grande oportunidade de viver para Deus, de glorificar a Deus, de conhecer Deus pessoalmente. Ela traiu a ira e o juízo de Deus. Instantaneamente Deus a transformou numa estátua de sal por causa da sua desobediência, incredulidade, seu pecado a achou. Também vemos, irmãos, que ela perdeu a vida estando próxima da salvação. O Senhor deu a direção: suba ao monte, não olhem para trás, ali vocês estarão seguros, salvos. Quem estava salvando aquela família era o próprio Deus. Por isso ele mandou os dois anjos, os dois mensageiros, ao encontro desta família. Mas era para obedecer, era para seguir a vontade de Deus. Mas a mulher de Ló não valorizou a salvação. A mulher de Ló não deu valor às coisas espirituais, porque o seu coração estava neste mundo. Ela olhou para trás, sofreu as consequências. Deus, ele fala e tem falado. Deus, ele chama e tem chamado. Deus, ele envia os seus mensageiros ao encontro das pessoas,
Mas a responsabilidade da decisão é de cada um. A salvação é individual. Você tem que dar valor àquilo que Deus te oferece. Ela perdeu a vida estando próximo de possuí-la. Aquele jovem rico esteve com Jesus e perguntou: bom mestre, o que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus então fala para ele: faz isso, obedece os mandamentos. Eu faço isso desde criança. Então vai, vende tudo que tem, distribui para os pobres. Ele virou as costas para Jesus triste, porque era possuidor de muitas riquezas. Deus não ia tirar as riquezas dele, ele estava sendo provado. Mas ele não foi aprovado no teste de Deus, ele foi reprovado porque o seu coração estava nas riquezas deste mundo. A salvação bateu na porta dele, estava diante dele, bastava ele decidir: sim, Senhor, eu faço isso. E ele ia herdar a riqueza celestial. Ele ia ter a riqueza que ninguém toma, a riqueza que não perece, a riqueza celestial. Mas ele preferiu a material. Finalizando, irmãos, a mulher de Ló, ela colheu o resultado dos seus atos errados, porque desprezou a graça de Deus e foi condenada. A condenação de Deus veio sobre a sua vida quando ela foi transformada numa estátua de sal. Mas a graça de Deus veio até ela. Os anjos de Deus estiveram na casa dela, deram um recado, falaram qual era a vontade de Deus, as ordens de Deus para cada um deles. Aprenda uma lição comigo. Quando Deus falar para apressar, apresse. Quando Deus falar, não olhe para trás, não olhe. Quando Deus falar para você fazer alguma coisa, faça, leve a sério. Leve a sério, porque Ele está querendo o seu bem, Ele está te protegendo. E o juízo de Deus, como veio nos dias de Noé, o juízo de Deus veio nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra. O juízo de Deus vai vir sobre esta terra em nossos dias. Temos que nos preparar. O juízo de Deus logo, logo manifestará. Quando as trombetas tocarem de Apocalipse, as taças da ira de Deus forem derramadas nesta terra. Eu não desejo aqui estar, porque vai ser terrível. E hoje você tem oportunidade. Você que me ouve nesta noite, considere esta palavra, reflita, medite. É o recado de Deus ao seu coração, para a sua vida, para a sua família. Feche seus olhos, inclina sua cabeça, ore comigo. Pai Celestial, obrigado pelo teu falar, através da tua santa palavra. Deus amado, que possamos considerar a sua palavra, o seu falar conosco nesta noite. O Senhor nos adverte e nos faz lembrar da mulher de Ló. Ó Deus, o Senhor a quis salvar, mas ela deixou ser vencida, ó Pai, pelo pecado da desobediência, olhando para trás, sendo transformada numa estátua de sal. Ó Deus querido, Deus amado, que nosso coração esteja somente em Ti, em Sua vontade, em Sua palavra. Deus, que não amemos nada deste mundo, porque daqui nada levaremos. Possamos consagrar nossa vida a Ti, possamos amar o Senhor acima de todas as coisas, obedecer o Senhor, custe o que custar. Ó Deus amado, que possamos consagrar nossa vida ao Senhor e viver para a Tua glória, para Teu louvor. Use esta palavra, Senhor, para falar com Teu povo. Nos abençoa, Deus. Que Jesus seja glorificado. Nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos porque o Senhor tem nos preparado para breve encontrar com o Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Nós desejamos a tua volta, Jesus. Que possamos levar a sério a tua palavra nesses dias difíceis e lembrar do recado do Senhor. Lembrai-vos da mulher de Ló nos últimos tempos. Que sobre nós seja a tua bênção e a tua graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Que você dedique sua vida totalmente para o Senhor, pois Ele te comprou por um preço precioso, sangue derramado na cruz. Valorize tudo que Deus tem feito por você. Deus abençoe você e sua família.